Boa noite, gente, a todo mundo que também eu não dei ainda. Ó, a gente vai continuar com a isomeria plana. Na próxima aula a gente faz os exercícios do teste que eu dei, né? E preciso que vocês respondam para eu saber onde está a maior dificuldade de vocês, tá bom? E a gente vai falar de dois tipos agora, para fechar, né? Metameria e tautomeria. A gente vai ver melhor cada um. Não sei se vai dar tempo de dar as duas, mas a gente vai conversando até onde der e vocês forem entendendo, tá? Então a gente tem aqui, primeiro, a metameria, ela tem dois nomes, tá? Metameria ou isomeria de compensação. E a gente vai ver por que, né, que a gente vai ver por que dessa nomenclatura também ali. A gente tem a mesma função, né, além da mesma forma molecular, que é isso aqui é igual para todos os isômeros, né, mesma forma molecular. A gente tem a mesma função. Por isso que é essencial vocês saberem identificar a função. Porque senão se for função diferente, ela vai ser o quê? Isomeria de função. Agora, quando a gente tem a mesma função, a gente está mudando alguma outra cadeia ou posição, então a gente não, se vocês não sabem se é a mesma função ou se são funções diferentes, a gente não consegue fluir para saber qual é o tipo de isomeria, tá? Então a gente tem aqui mesma cadeia e possuem diferentes posições do heteroátomo. O que é o heteroátomo? Aqui, quando tem essa lâmpada aqui, a gente tem relembrando, né? O que é o heteroátomo? Então, a gente tem qualquer elemento diferente de carbono e hidrogênio. Então, seria o quê? Oxigênio, nitrogênio, sei lá, enxofre, fósforo, não sei. Qualquer um. Mas os mais comuns são oxigênio e nitrogênio, tá? Que a gente já viu em várias funções, né? Quais funções? Amina, amida, álcool, né? Com oxigênio, tá? Então, a gente vai ver aqui. Tudo bem até aqui? A gente vai vendo. Vocês lembram disso, de heteroátomo aqui? Vocês conseguiram lembrar o que é? Aqui, ó. Eu vou seguir. Qualquer coisa, vocês podem falar qualquer dúvida, gente, porque a gente precisa ir caminhando aos pouquinhos, né? Metameria, né? É um caso especial de isomeria de posição, tá? Então, qual é a diferença nesse slide aqui que eu botei? A isomeria de posição, ela muda a posição, o quê? Do grupo funcional, da insaturação ou da ramificação, tá? Agora, aí é que eu botei um exemplo, né? A hidroxila aqui do álcool, ela estava aqui na posição 1 e esse aqui na posição 2, né? Então, mas a cadeia principal é a mesma. 3 carbonos aqui, com ligações simples, tá? Então, a gente tem essa configuração. Agora, a metameria, ela muda a posição do heteroátomo. Então, a gente tem aqui. A gente está vendo que o oxigênio, ele é um heteroátomo, mas ele só é o heteroátomo quando ele está entre carbonos, tá? Aqui tem carbono e aqui tem carbono. Então, aqui ele é heteroátomo, tá? Eu vou botar aqui um H. E aqui também ele é um heteroátomo, porque aqui tem carbono. Ai, e aqui tem carbono, vou fazer essa linha aqui mesmo, tá? Então, aqui também ele é um heteroátomo. Tudo bem? Conseguiram identificar? E aí, eu acho que pode surgir uma dúvida. A Mintia, como que eles têm a mesma cadeia aqui, né? Na metameria, essa cadeia aqui, ela precisa ser heterogênea, tá? Então, por quê? Eu tenho que ter um heteroátomo, então ela é heterogênea. Por que eu tô falando isso? Porque as duas moléculas que vocês estão, os isômeros que vocês estão comparando, eles têm que ter uma cadeia heterogênea aqui. Por que é heterogênea? Porque tem o heteroátomo aqui no meio.
Então, beleza. Só que a mudança da posição do heteroátomo. Então, aqui a gente vai contar da esquerda para a direita. Um, dois, vamos dizer, aqui seria a posição 3, né? O oxigênio que está na posição 3. Aqui, ele já está aqui como se fosse na posição 2, tá vendo? Então, a gente tem essa diferença. Aqui, vou até parar. Mas vocês entenderam, né? Aqui seria como se fosse a posição 3, né? Tá? Então, aí a gente tem a diferença. Tá? Então, se a gente tiver essa fórmula aqui, C4H10O, a gente pode escrever duas cadeias heterogêneas, tá vendo? Diferentes com a função éter. Função éter aqui, né? É aquele exemplo do anterior, mas assim, função éter por quê? COC, né? Lembra disso, ó. O grupo funcional é o oxigênio entre carbonos. Então, aqui a gente tem os dois entre carbonos, o oxigênio, tá bom? Aí aqui a gente tem dois, né, carbonos e dois carbonos. Então, a gente tem o quê? Etoxetano. Aqui não, ó, porque aqui a gente tem simétrico, né? Agora, a gente tem aqui MET de um carbono, então esse aqui corresponde a esse aqui, né? E o prop de 3 carbonos, ele corresponde ao outro lado da cadeia, né? Essa parte aqui, tá? Então, a gente tem aqui metoxipropano. Por quê? O éter, ele tem o quê? A menor cadeia fica com esse oxi, e depois tem o nome como se fosse do hidrocarboneto correspondente do outro lado, né, da cadeia, tá? Maior, né? Então, a gente tem, por isso que a gente chama de isômero de compensação ou de betâmero. Então, a gente tem aqui na posição 3 e aqui na posição 2, né? Então, a gente tem aqui essas diferenças. Vocês conseguiram enxergar, gente? Essa diferença de posição aqui? Gente. Ó, vamos lá. Aqui a gente tem a mesma função, então é função igual, né? Função éter nos dois. E cadeia heterogênea, que é igual nos dois. Os dois têm cadeia heterogênea, né? Então, o que muda é a posição do oxigênio, tá? Beleza? Aqui a gente tem outro exemplo que eu achei interessante trazer, porque aqui é uma dioxana, só que ela está no anel, né? Não é aromático porque não tem as duplas intercaladas. Mas a gente tem aqui na posição 1, na posição 2, né? Então, aqui é o oxigênio nessas duas posições. Aí, aqui na segunda figura, a gente tem na posição 1 e na posição 3. Então, aqui, né, a gente tem 1,3-dioxana ou M-dioxana. E aqui a gente pode ter também 1,4-dioxana, né, que aqui estão essas duas posições. Então, o que o oxigênio ele tá em diferentes aqui posições, né? Então, eles são isômeros, né? E o que está mudando é a posição do oxigênio. Né? Aqui eu acho que é até mais fácil de visualizar, porque a gente sabe que no ciclo, né, ele não tem muitas opções de mudar, né? Então, esse aqui eu acho que fica mais fácil. Aí eu queria fazer esse exercício aqui com vocês. E aí eu queria. Eu vou abrir e pedir para alguém me ajudar. Mas aqui estão todas as informações, ele já está bem. Unirio 2000. A delicadeza de muitos sabores e fragrâncias naturais
é devido a misturas complexas. Assim, por exemplo, mais de 100 substâncias contribuem para o sabor dos morangos frescos. Os aromatizantes artificiais de baixo preço, tais como os usados em balas, consistem normalmente em um só composto, ou são, no máximo, misturas muito simples. O odor e o sabor do etanoato de isopentila são semelhantes ao da banana, e os do propianato de isobutila aos do rum, né, uma bebida alcoólica que é aquela fruta. E aqui que eu queria destacar aqui, o que eles têm em comum, gente? O que o etanoato de isopentila, ele tem, além dele ser isômero, né? Ele já falou na questão que é isômero, mas eu queria saber de vocês o que eles são, qual função que eles são. Esse nome aqui, oato. Lembra aqui, ó. Eu vou dar mais uma dica aqui, já que tem a molécula. Vocês lembram qual é essa função? Vou pedir para alguém, gente. Vocês me respondem. Alice, você consegue responder para mim? Alice Rocha. Não, gente, não sai não. É isso mesmo, é Laísa ou Laísa? Sim, É é essa. Liza. Laísa, então, isso mesmo. Laísa não. Muito bem, parabéns. Por que é Esther, gente? Ó, eu vou fazer aqui o. Ó, C, dupla O, C, né? Então, esse aqui é o grupo funcional de éster, tá? Então, a gente tem isso aqui, significa que é éster, tá? Então, a gente tem dois ésteres aqui. E é isso que eu acho que eu não foquei muito na aplicação, mas é isso aqui, os exercícios são bons para isso. Por quê? Muitas fragrâncias mesmo são ésteres, então tem de tudo, sei lá, de todas as coisas que a gente geralmente cheira e são boas, são de ésteres, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Tem que pensar não, mas assim, é bom a gente saber, porque muitas coisas, às vezes a gente nem sabe, né? Então, vamos lá, voltando. Essas duas substâncias representam isômeros de quê? Geométricos. Já pode cancelar, né? Porque eu não falei disso. De compensação, de posição, de função ou de cadeia. Primeira coisa, eu vou apagar aqui esse negócio aqui para vocês verem melhor. Mas, ó, o que eles têm? Não tá aí não. Mas o que eles têm em comum? Ó, o que eles têm aqui? O que eles têm em comum, né? Que são diferentes para eles serem isômeros. Não tá apagando, não. Acetato de isopentila. Aqui, eu quero destacar, eu vou mudar a cor para ver se ele vai aqui. Ó, eu quero destacar aqui, antes do grupo carboxila, né, a gente vai ter aqui só CH3. Desse lado de cá, a gente tem um etil, né? Aqui em cima a gente tem um metil e esse aqui a gente tem um etil. A gente tem dois carbonos e aqui a gente só tem um. E desse ladinho aqui, a gente tem o quê? A gente tem CH2, CH2, CH3, CH3 aqui. E aí aqui a gente tem, deixa eu ver se agora vai apagar, né? Por que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que a gente consegue visualmente já matar muita coisa, sabe? Ó, esse grupo aqui, ele é o quê? Igual, gente, ó.
Então, a gente tem que focar aqui. O que foi diferente? Foi esse CH2 aqui, que foi para cá, vamos dizer assim, né? Então, o que mudou aqui, na verdade, é como se esse grupo aqui, COO, ele tivesse deslocado de posição. Então, vocês conseguem perceber isso? Ó? É como se ele tivesse mudado da posição, vamos dizer aqui, do carbono 1, né? Tipo assim, e ele tivesse se ligado ao carbono 2, tá? Então, vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem falar para mim aí? Ou me mandar a mensagem? Porque aí, esse aqui é um deslocamento, mas ele não é um deslocamento de insaturação, nem de ramificação, nem de grupo funcional. Então, ele é um caso especial, que é o quê? Da metameria, que é a isomeria de compensação. Vocês conseguiram perceber isso, gente? Me diz aí, por favor. Vocês conseguem me dizer? Vou sair aqui para vocês me falarem. Vocês conseguem? Vocês conseguiram ver? Alguém me diz aí. Helena? Alguém? Professora, eu não consegui, não. Quem tá falando? Deixa eu ver. É Davidson? Tá, Davidson, deixa eu te falar. O que você não entendeu? Tipo assim, qual parte ou todas? O que você não... Ó, aqui ele já falou que é isômero, certo? Isso você entendeu, né? Então, a gente tem o quê? Eu não preciso nem fazer, que eles vão ter a mesma fórmula molecular. Tudo bem? Ok. Aí, beleza. Aí eu fiz assim. O que tem... Eu vou até apagar aqui mais uma coisinha aqui, para vocês verem. Borracha. Eu quero ver aqui com vocês. Ah, ele não... Quando eu volto, ele não consegue... Quando eu gravo a tinta, ele não consegue apagar. Mas vamos lá. Vou apontar o laser para vocês verem aqui. Ó, o CH3 aqui, você tá vendo? Ó, aqui a gente tem CH3 também, certo? Você conseguiu ver, né? Isso consegui ver sim. Agora, o CH2 a gente não tem aqui em cima, certo? Ó, a gente já pula para o CO, dupla O, né? Aqui não, a gente tem um intermediário entre o CH3 e o COO. A gente tem o CH2 aqui. Tudo bem? Você conseguiu ver, visualizar isso? Sim, consegui sim. Então, aí agora que tá o negócio, ó. Ah, não, vou terminar de mostrar aqui. Tá vendo esse CH2 aqui da outra ponta, CH, CH3 e o CH3 aqui? Esse grupo aqui com arquei. Ele também está aqui, ó, CH2, CH, CH3, CH3. Então, ele se repete aqui na ponta, o CH3 se repete na ponta. O que está diferente aqui? A gente tem um CH2 aqui, tipo à direita, e a gente tem um CH2 que veio para cá. Deixa eu mostrar aqui em azul, ó. Esse CH2 e esse CH2 aqui que estão tipo fora, né? Não tem aqui e esse aqui não tem aqui embaixo, mas tem na primeira. Mas o que acontece? A gente não. Então a gente mudou a posição aqui. É como se esse tivesse vindo para a esquerda, né? E aí, você entendeu isso? Conseguiu visualizar essa diferença? Visualizei sim, que eu não tinha percebido que eles tinham mudado a posição. Um negócio tão bobo. Isso, não, é porque eu baguncei muito, acho. Mas assim, agora vocês conseguiram ver, eu acho que tá melhor para vocês entenderem. Aí o que aconteceu? Mudou de posição. Aí eu fiz essa pergunta. Mudou a posição do grupo funcional, que é esse grupo funcional aqui? Ele
vamos dizer, ele mudou também, né? Mas assim, no sentido, tipo assim, não é isso que mudou, né? Então, o que mudou mesmo foi a posição do oxigênio, né? Que foi a compensação, porque não foi o grupo funcional, não foi a saturação, nem foi a ramificação, né? Aqui é como se fosse outra coisa, é que agora não vai dar para fazer. Mas aqui, se eu botasse como se fosse a cadeia principal, a gente veria certinho que o que mudou foi o CO aqui, ele mudou o O que deslocou, né? Então a gente, na próxima, eu vou fazer isso. Mas você conseguiu ver agora? Ah, Consegui ver sim, agora consegui identificar. então tá bom. A meta é essa, gente. Ninguém pode ser terrível. Então, a gente vai, ó, para a próxima. Então, a gente recapitulando, né? Faz esse exercício aí. Metameria é um caso especial de isomeria de posição. Ocorre mudança de posição do heteroátomo, tá? E a gente tem a mesma função. E os dois, né, comparativos, os isômeros, têm cadeias heterogêneas, tá? Então, beleza. Agora a gente tem aqui, né, dois ésteres também. Escreva a fórmula estrutural e dê o nome de dois ésteres. De cadeia aberta, saturada, fórmula molecular C4H8O2, que apresentam metameria, tá? Então, a gente vai ver o quê? Primeiro, eu queria que vocês sabem o que é a cadeia aberta? Lembram, né? Ó, vou ajudar vocês, porque essa daqui eu pensei em fazer mesmo como exercício resolvido com vocês. Cadeia aberta é composta pelo menos duas extremidades, não apresenta ciclos. É como se, lembra de acíclica, né? Ela tem outro nomezinho aqui também, tá? Então a gente tem aqui, ela é aquela aberta mesmo, né? Ela não tem ciclo nenhum, tá? Então, e saturada, a gente vê o quê? Que ela só tem ligações simples, né? A insaturação pode ser dupla ou tripla, então ela não tem insaturação. E a gente tem essa fórmula aqui e a gente sabe que é um éster. Então aí agora a gente vai montar. Agora eu já montei aqui, né, para vocês, mas assim, a gente tem. Primeira coisa que a gente tem que pensar a gente tem quatro carbonos, então a gente pode fazer uma combinação de dois de um lado, né? Dois de outro, do éster. A gente pode fazer três de um lado e um, né, do outro lado. E pode fazer a combinação de um, três, né? Que a soma tem que ser igual a quatro. Então, a gente só teria essas possibilidades. Então, aí aqui, ó, a gente tem o caso de um carbono, três desse lado. Aqui tá errado. Dois aqui desse lado. Vai, gente. Ah, não, dois aqui. Dois. É porque esse aqui vai contar. Dois e dois. Então, aqui dois e dois, né? Aí a gente tem aqui dois de cada lado, então a gente tem quatro. Agora aqui a gente tem três carbonos e um desse lado, tá? E a gente tem aqui um e três, tá? Então aqui a ordem importa, porque a gente vai ter que sempre o nome, né? A gente vai perceber aqui que o que tá do ladinho da desse grupo funcional aqui, né? Da carboxila, ela que leva o nome do primeiro, metanoato, porque só tem um carbono aqui desse lado do grudadinho com a carboxila, tá? E aí o outro lado tem três, então é propila. Beleza? Aqui, ó, propanoato, porque é o que está grudado com a carboxila aqui, ó. E aí metila, porque só tem um. Etanoato de etila, porque tem dois desse lado e dois do outro, tá bom? Então, a gente só conseguiria fazer essas combinações. Ah, gente, ele pediu dois. Poderia ser ou esse com esse, ou esse com esse, ou esse com esse, tá bom?
Então, a gente fica assim. Agora, queria que vocês me ajudassem com esse aí, de verdade. A gente tem esses pares aqui de compostos, e a gente tem exemplo de metameria em qual combinação aqui? No número 1, número 2, número 3, número 4. Pode ser, vai ter que ser mais de um, porque nenhuma opção só tem um, né? Então, a gente vai o quê? Primeira coisa, a gente tem que saber a nomenclatura. Por isso que eu quero fazer a próxima aula de exercício, porque vocês precisam associar tanto nomenclatura com estrutura, quanto com função. Então, vocês não estão tendo dificuldades, tá? Então, a gente vai ter aqui metil N-propilamina. A gente tem o quê? Uma amina, né? Aqui o próprio nome diz, amina. Só que a gente tem um N aqui. Então, no N, a gente vai ter o quê? Um metil ligado a ele. E aqui a gente vai ter o propil. Então, a gente vai ter aqui três carbonos. Aqui eu não vou botar os hidrogênios correspondentes, não, mas ó, a gente vai ficar assim. Esse aqui a gente tem dietilamina. Esse aqui é como, gente? Etil é o quê? Quantos carbonos? 2. 2. E di quer dizer o quê? Que vai ser, acho que 2 aminas. Não, aqui vai ser 2 vezes o etil, porque ele tá aqui grudadinho no... 2 vezes o etil, 2 vezes... Porque aí, se fosse 2 aminas, seria diamina, entendeu? Sempre o que tá o di vem antes do que é 2 vezes, tá? Então, a gente vai ter aqui o CC, né? NCC, tá? Então, eu já botei aqui as fórmulas, mas é só para vocês verem aqui. Ó, eu vou botar aqui para vocês verem melhor. Vou até apagar aqui o meu, que tá horrível. Mas, o que acontece aqui, eu só queria que vocês soubessem isso aqui. O que acontece aqui, só para vocês verem melhor. Tá vendo o N aqui, ó? Ele tá como se fosse o quê? Na posição 2. E ele aqui tá em qual posição, gente? Se a gente for contar. 1, 2. Ele aqui tá na posição 3. Ele é um heteroátomo aqui? O nitrogênio está atuando como um heteroátomo? Tá? O que é heteroátomo? Ó, entre carbonos, o nitrogênio está entre carbonos? Ele é diferente de carbono e hidrogênio, certo? Então, ele é um heteroátomo nesse aí, na amina, tá? Então, a gente tem aqui, na posição 2, 3. Então, essa aqui é uma metameria? Tem? Fala aí. Fala aí, gente. É metameria, sim. Porque a gente tem deslocamento do nitrogênio aqui. A gente tem 2 cadeias heterogêneas e a gente tem diferença na posição do nitrogênio. Então, sim. Tá. Esse aqui tá certo. Professor, Esse aqui... pode falar. esse propil aí, propilamina, não seria ramificação, não, né? Porque tá o nome junto com a amina. Então, é porque a nomenclatura dele são como ramificações, mas tá vendo aqui o que é o propil, ó? O propil, ele é essa parte aqui. Propilamina, tá? Essa ramificação que você colocou ali do lado, né? A H3C. Esse aqui, entendeu? É porque eu não terminei de botar.
Mas é porque aqui, esse N aqui quer dizer que esse metil está ligado ao nitrogênio. É por isso que a gente tem aqui um carbono aqui, tá? Então, você conseguiu entender? É porque essa nomenclatura aqui é a de amino. É tipo assim, se tiver, né? Se tiver. Por isso que aqui, ó, a gente também tem o etil. É como se fosse realmente de ramificação. Mas tá vendo? Na verdade, é a cadeia principal dele, é porque ele é nomeado assim, tá vendo? De etil. A gente tem 2 etis, né? 2 vezes o etil. De um lado e de outro, entendeu? Entendi, obrigada. Ah, beleza. Então, a gente tem aqui o número 2. Um propanol e 2 propanol. Eu esqueci, tá me correndo hoje. Não botei aqui. Só botei o um propanol, ó. Tá ligado ao carbono 1. Agora, o carbono, se fosse o 2, seria aqui, propan, 2O é assim, né? É aqui, ó, no carbono 2. Tá, beleza. O que está mudando aqui? É o OH, certo? Isso aqui é qual tipo de isomeria? O que muda o grupo funcional de posição? Hein? Ó, vou botar aqui. Ó, posição, muda a posição do grupo funcional em saturação ou ramificação, tá? Então, isomeria de posição. A gente tem que... Vocês conseguirem ver agora? Ó, a posição. Aqui era 1, aqui é a posição 2. O que mudou? A posição da hidroxila, do OH, tá? Então, esse aqui é isômero de posição, então não serve como metameria, tá? Vocês conseguiram entender esse, gente, do segundo? Pode falar ali, tem medo não. A gente não... Nem vou entrar na tautomeria que vai confundir vocês todos. Eu entendi. Tá bom. Vai, pois vocês falam. O terceiro, gente, ó. Ácido butanoico e ácido metilpropanoico. Ó, não sei se dá para ver vocês direito, mas esse aqui do cantinho, tá? Tá explicado aqui. Então, a gente vai ver aqui. A gente tem 3 carbonos, né? Como 4 carbonos como cadeia principal aqui. Aqui a gente tem o quê? A gente tem 4, mas aqui tá ramificado, né? Então, a gente mudou. Aí a gente já sabe. Aí é mais fácil de visualizar. A gente tem, na verdade, que como cadeia principal, não é, eu até, não é que eu errei, é porque eu queria botar ela toda aqui, mas a cadeia principal dela é só essa aqui, que é o maior número. Então, a gente tem aqui, cadeia principal do ácido butanóico, 4 carbonos, e essa aqui a gente tem 3. Quando a gente muda o número da cadeia principal, a gente tem qual tipo de isomeria? De cadeia? Isso, muito bem. Então, a gente já sabe que, ó, não dá para ser também aqui. Aqui é posição, vou botar um P, e aqui é de cadeia, C, tá? Então, não dá. Agora, propanoato de metila e etanoato de metila. Gente, ó, aqui, só pela nomenclatura, ácido butanóico. Ah, não. Tá certo. Não, aí propanoato de metila e etanoato de metila, a gente já sabe, até pela nomenclatura, que a função é igual, certo? Mesmo que você, não lembro, professora, mas oato, ila, né? A gente tem uma associação que é a mesma função, tá? Então, a gente tem aqui as estruturas, né? Primeira coisa que a gente vai observar, aqui a gente também tem uma cadeia principal aqui desse lado, 3 carbonos.
tá? E aqui desse lado a gente tem uma. Aqui a gente tem duas, né, ligadas aqui e duas desse lado, tá? Então, a gente vai ver o quê? Mas o que que a gente tem mudando aí? A gente tem, eu vou até apagar, vocês entenderam essa parte, né? É bom a gente sempre ver quantos carbonos a gente tem do lado do outro. Mas eu queria ver aqui uma coisa com vocês, que eu acho que vai ajudar vocês. Vou fazer até com marcar texto. Ó, aqui a gente tem, ó, vamos dizer, como se fosse a cadeia principal, mesmo ela sendo cortada, né? Pelo oxigênio aqui, tá? Ó, a gente tem aqui o oxigênio, ele tá na posição como se fosse 2, tá? Deixa eu botar a caneta aqui. Na posição 2 aqui, né? Vamos dizer assim. E aqui a gente tem o quê? Como se fosse na posição 3. Na verdade, teria que ser ao contrário, porque. Mas aqui é só para vocês verem mesmo. Teria que ser ao contrário, porque a função seria aqui. Mas o que eu quero dizer é: vocês estão vendo que o que está mudando aqui, ó, é o oxigênio. Quando a gente tiver nitrogênio e oxigênio, geralmente, vocês já podem desconfiar, né, no meio, assim, entre carbonos, vocês já podem desconfiar de metameria, entendeu? Mas nem sempre é. Mas, assim, é muito provável que seja, quando ele fala já que é isômero, entendeu? Então, aqui a gente já pode ter certeza que é metameria, por causa do deslocamento do oxigênio, tá? Então, aí ele aqui tá certo, tá? Vocês entenderam esse? Ó, vocês voltam como se fosse uma cadeia principal toda, aí vocês fazem ver onde está o heteroátomo, né? E aí vocês veem se está em posição diferente. Se for, é metameria. Então a gente tem a opção B. Tudo bem? Nem sei aqui. Não vou começar a tautomeria porque vocês vão confundir. Mas aí eu vou fazer o seguinte. Eu estava falando com o pessoal mais cedo. Vou até parar de gravar aqui. E vou fazer a chamada. Esperem aí. Eu vou falar com vocês.